Bom dia, amigos e amigas. Estamos então nesta quinta-feira, 20 de março, segunda semana do tempo de Quaresma. Eu gostaria de comentar com vocês o Salmo número 1, que é o portal de ingresso de todo o livro dos Salmos. De fato, o autor quis iniciar com a primeira palavra, com a letra Aleph, que é a primeira letra do alfabeto hebraico, e a última palavra do Salmo, então, é a letra Tal, que é a última letra do alfabeto hebraico. E é um salmo que nós conhecemos como o salmo que apresenta as duas vias. Primeiro, a via dos justos e depois a via dos injustos. E nesse sentido eu gostaria de comentar com vocês. A via dos justos é apresentada com o símbolo da árvore que está junto a um rio, junto a um curso d'água. Mesmo quando vem o tempo da estiagem, né? Assim mesmo ela permanece verdejante. Então escutemos aqui o que diz a Bíblia em relação a este versículo. Vejam o seguinte, no Salmo 1. O justo é como uma árvore plantada junto a regatos, produz fruto na estação devida, e sua folhagem não murcha. Ele tem êxito em tudo o que faz. Essa imagem da árvore plantada junto a um riacho, ela é retomada mais vezes na Sagrada Escritura, no Antigo Testamento. Então nós temos, por exemplo, no livro do Deuteronômio, no capítulo 30, e no livro do profeta Jeremias, no capítulo 17, nos versículos 15 e 16. Por outro lado, nós temos, em modo negativo, a via dos pecadores, né? Esta via, ela é comparada, apresentada com uma outra metáfora agrícola, com a imagem da palha, a palha que o vento leva, né? Se a metáfora agrícola da árvore plantada junto ao rio é uma imagem da fortaleza, de algo que permanece, a metáfora agrícola da palha fala da vacuidade, algo que não permanece, algo que acaba, né? Então, é claro que nós temos, então, com esse primeiro salmo, esse convite a percorrer a via dos justos, né? E não a via dos pecadores, a via dos injustos. Por outro lado, nesse tempo de Quaresma, é importante que nós percebamos a atitude de Jesus, porque o primeiro salmo ele convida a não misturar-se com os injustos, os pecadores. Por outro lado, ao invés, nós vemos que Jesus ele não tem medo de colocar-se na presença de pecadores, né? Enfim, de pessoas de má fama. Nós lemos de fato no Evangelho de Marcos, no capítulo 2, que logo após o chamado de Levi, nós temos então a seguinte cena: Jesus que entra na casa de Levi e digamos, almoça com Levi e os que estão lá. Havia vários cobradores de impostos e pecadores à mesa com Jesus e os seus discípulos, na casa de Levi. Com efeito, eram muitos os que o seguiam. Alguns doutores da lei, que eram fariseus, viram que Jesus estava comendo com pecadores e cobradores de impostos. Então eles perguntaram aos discípulos: por que Jesus come e bebe junto com cobradores de impostos e pecadores? Então vejam só, nesta quinta-feira de Quaresma, claro, o Salmo primeiro é o ponto de partida, mas depois precisamos olhar para Jesus
que não teve medo de sentar-se junto àqueles que eram considerados pecadores, e irá entregar a sua vida na cruz para redimir a todos, independente da sua moralidade positiva, mais positiva ou mais negativa. E, de fato, nesse sentido, o Papa Francisco também convida a igreja a ser uma igreja em saída. Ele chega a usar a palavra um hospital de campanha e chega a dizer que prefere uma igreja enlameada, ou seja, que saiu para ao encontro do mundo, da sua realidade concreta, do que uma igreja imaculada, mas que está fechada em si mesma. Então, eu convido a mim e a vocês que partamos do Salmo primeiro, porque precisamos nos esforçar na via da justiça. Porém, não no sentido de nos considerarmos imaculados e desprezarmos os demais, porque Jesus nos ensina e nos convida a ir ao encontro de todos, especialmente aqueles que estão numa condição mais vulnerável, uma condição, digamos assim, de pecado, embora nós também sejamos pecadores, de modo a trazer essas pessoas com o nosso exemplo, com a nossa palavra, cada vez mais para a via dos justos, a via da vontade de Deus. Desejo a todos vocês um bom dia e que a palavra de Deus nos ilumine a todos.